2 Coríntios capítulo 1, do verso 18 ao 22. Diz assim: então, certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim. E por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Aleluia! Que palavra maravilhosa. Irmãos, eu sei que ao longo da vida, há na realidade bíblica quase que uma coisa que podemos comparar com a nossa própria vida. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, desde que o Senhor fez a promessa ao seu povo que lhes tiraria de um lugar de cativeiro, de escravidão, uma terra dominada por Faraó, e os levaria para aquela que seria a terra que mana leite e mel, no processo da vida deles, eles passaram por coisas muito difíceis, e esse tempo de coisas difíceis é um tempo de deserto lá do Antigo Testamento. Naquele tempo, irmãos, eles viram Deus agindo na vida deles em cada circunstância. Em nenhum momento Deus os desamparou. Eles sempre foram amparados pela boa mão de Deus. Acontece que a maneira que a didática de Deus agiu, ou a maneira que Deus se utilizou para tratar e para agir com os seus ali, eles pouco viram algumas das grandes promessas de Deus sendo cumpridas naquele instante. Eles viviam todos os dias de uma provisão, mas a promessa mesmo de uma terra que mana leite e mel demorou muito tempo. Alguns, inclusive, daqueles que ouviram essa promessa não receberam, porque foram desobedientes no meio do caminho, e não entraram naquela terra, ficaram para fora. É muito triste isso, que alguns dos que ouviram a promessa não a experimentaram. Eu sei que há uma convicção meio que geral entre os crentes, e o Marquinhos Gomes, aquele cantor que eu pelo menos gosto, numa de suas músicas afirma ou reafirma, diz que aquele que tem promessa não morre, ou seja, as promessas de Deus não deixarão de se cumprir na sua vida se Ele as fez a você. Bem, é verdade, Deus não deixa de cumprir as suas promessas, mas o problema não está na promessa de Deus, o problema está em você, em estar vivendo da maneira que é adequada para receber a promessa. A questão não é se Deus quer cumprir as promessas dele, a questão é se você está apto para recebê-las. Deus fez uma promessa para aquele povo, que eles entrariam numa terra que mana leite e mel, e eles morreram sem ver essa promessa cumprida. Deus não deixou de ampará-los, Deus os sustentava todos os dias no deserto. Cada manhã, ao se levantar, eles colhiam a sua comida, todos os dias, o maná. Quando tiveram necessidade de outra coisa, que era um luxo para eles, mesmo assim Deus os abençoou, deu carne e outras coisas. Onde não tinha água, Deus fazia essa água da rocha. Onde a água não era passível de ser bebida, Deus transformava a água amarga em água boa. Deus o supriu, de modo que em Deuteronômio 8 nós vemos citado que Deus não permitiu que sequer as sandálias dele se desgastassem. Eles não precisaram de outras roupas, porque durante 40 anos Deus os sustentou. Mas mesmo assim, mesmo sendo abençoados e sustentados por Deus, eles não experimentaram a realização das promessas de Deus. E talvez alguém fale: não, pastor, eu tenho certeza que aquele que tem a promessa, ele não vai morrer sem alcançar a promessa. Então eu te desafio a ler Hebreus 11, vai dar uma lista de pessoas que viveram pela fé, e lá mesmo diz que eles todos morreram sem alcançar aquelas promessas. Mas no caso deles, eles não alcançaram o que nós vemos das promessas, eles alcançaram coisas superiores. Porque, por exemplo, quando Abraão ia sair de uma terra e ia para uma outra que o Senhor estava designando, ele andou como peregrino na terra que seria dos seus filhos, Hebreus diz. Porque naquela terra
era apenas um cumprimento temporário da promessa de Deus, porque a terra que Deus estava preparando para os filhos de Abraão, ou aqueles que seriam os da fé, não é uma terra física, não é um lugar na geografia do mundo, não é a Palestina ou Israel. O que Deus estava preparando para Abraão, e ele entendeu isso muito melhor do que cada um de nós, ele entendeu que Deus estava preparando uma coisa que excedia o que a geografia podia determinar. Então ele pôde andar na terra que era dele como se fosse um peregrino. Não construiu uma casa, viveu em tenda na terra que seria dos seus filhos. Impressionante a fé de Abraão. Mas nós, irmãos, eu gostaria que cada um de nós experimentasse a realização das promessas de Deus. E Deus tem muitas promessas para a nossa vida. Eu sei que alguns de vocês estão vivendo como aqueles no deserto, que todos os dias precisam sair da sua tenda e colher um maná do lado de fora. E não, cadê essa terra que não chega nunca? Cadê essa terra que mana leite e mel que não chega nunca? Cadê a realização das promessas de Deus de forma cabal? Todos os dias Deus precisa fazer algo, mas a realização da promessa parece que não chega. E aí, se eu perguntasse para vocês agora, eu gostaria que vocês me falassem, por favor. Até falamos isso na escola bíblica, né? Eu gostaria que vocês me ajudassem. Cada um aqui pode tentar se lembrar de uma promessa de Deus. Uma promessa bíblica que Deus, você sabe que é uma promessa que tem lá. Me ajuda, alguém cita uma promessa bíblica aqui nessa igreja. Vai lá. Pode falar alto aí, alguém. Uma promessa bíblica. Não tenha vergonha. Se vocês não sabem nenhuma promessa bíblica, vou parar aqui, porque já, não adianta eu pregar, porque se vocês já não sabem, fala, Paulo. Ok. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Me falem outra promessa da palavra de Deus aí. Vai, gente, eu sei que vocês sabem, vocês estão com vergonha. Ele sempre vai estar com a gente, muito bom. Que mais? Se vocês desatarem a falar aqui, a gente não para, não termina o culto. E pregamos domingo passado. E aí eu fiquei pensando em perguntar isso para vocês e falei assim, eu vou listar as coisas que vieram na minha cabeça. Aí eu precisei limitar, porque senão não ia caber, ia ficar ruim aqui de tanto. Mas eu vou citar algumas coisas que veio na minha cabeça. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 de João, capítulo 2, versículo 25. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Lucas 11, 13. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmo 34, 10. Aleluia. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes, Deuteronômio 31, 6. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido, Tiago 1, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, 7 e 8. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará, nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Bem-aventurado, muito feliz, aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Salmo 128, 1 e 2. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. São algumas. Senhor, eu quero ver essas coisas acontecendo, eu quero ver isso realizando-se na minha vida. Mas aí eu pergunto, será que eu posso confiar nas promessas que Deus fez? Será que as promessas de Deus de fato são realizáveis? Uma coisa é Ele dizer, outra coisa é Ele fazer. E a questão é, será que eu posso confiar que Deus prometeu e vai cumprir com as suas promessas? E eu quero dar para vocês 3 razões porque você pode confiar nas promessas do Senhor. Guarda no teu coração.
Primeira razão, porque elas são as promessas do Deus da verdade. Essas promessas são as promessas do Deus da verdade, e o Deus da verdade empenhou sua palavra quando fez as suas promessas. Jeremias capítulo 1, versículo 12, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Deus disse, a palavra de Deus não cai por terra, porque Ele cuida para que o que Ele disse se cumpra. Entenda uma coisa, Deus não tem compromisso com a palavra do pastor, Deus não tem compromisso com a palavra do profeta, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que Deus disse, Ele cumpre. Tem pessoas que falam em nome de Deus coisas que Deus não disse. Deus não vai sair correndo para arrumar as coisas, como se Ele tivesse alguma obrigação com quem disse. Nós é que temos que ter obrigação com aquele que mandou nos dizer. E é por isso que pela fé nós falamos o que falamos, porque criei, por isso falei, disse o apóstolo Paulo. E nós, porque cremos nas promessas de Deus, nós as dizemos aos irmãos, porque Ele é quem tem dito. Mas por que Deus vai realizar, vai cumprir? Porque Ele é um Deus que vela pela sua palavra. Deus não é como nós. E inclusive o texto bíblico vai dizer lá em Números 23, 19, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso tendo Ele dito não fará? Por acaso tendo Ele falado não o realizará? Ele não é como nós falhamos, nós erramos, nós esquecemos, nós pisamos na bola, mas Deus não é como nós. Se você tem dificuldade de confiar em pessoas, porque pessoas são falhas, confie em Deus, porque Deus não falha. Deus não é como o homem. Eita, Deus tremendo. Quando Deus fez suas promessas a Abraão, puxa vida, esse Abraão... Assim, na verdade tem muita gente que eu quero falar quando chegar no céu, mas o Abraão vai ser um deles. O Abraão vai. Eu vou sentar com o Abraão e falar, Abraão, me conta como foi esse negócio de verdade, assim, com todas as palavras. O que aconteceu? Porque o texto sagrado diz que Deus, quando faz suas promessas a Abraão, não tendo ninguém maior por quem jurar, Ele jura por si mesmo. E aí Hebreus vai nos levantar a questão, Hebreus 6, do verso 13 ao 18, vai levantar a questão, por causa de duas coisas imutáveis, nós temos a certeza do que Deus disse para Abraão. Isso vale para nós, que também Deus fez promessas, por duas coisas. Primeiro, porque Ele jurou, e Ele não vai voltar atrás, porque Ele vela pela sua palavra. E segundo, porque Ele não apenas jurou, mas jurou por si mesmo, e Ele não muda. Ele não tem sequer sombra de variação. Então, por duas razões, Deus deu, só para Abraão, Deus deu duas garantias que ele não ia voltar atrás do que prometeu. Quando disse para Abraão, Abraão, vem aqui, eu vou te fazer uma grande nação. E Abraão pensando na sua condição, idoso, sua esposa estéril, Deus ainda o chama e não só fala, vou te tornar uma grande nação, mas fala, olha para as estrelas do céu. Eu baixei um aplicativo no meu celular, que dá para você encontrar as constelações, é muito legal. E eu e as minhas filhas, a gente fica deitado na cama elástica, lá no fundo de casa, vendo as estrelas assim, apontando e procurando, e falando, aquilo não é nem estrela, aquilo é um planeta, olha aqui, isso daqui, aquela é constelação, tal, mas é uma infinidade. Nós quase não vemos por causa da iluminação pública. Mas eu imagino Abraão naquele lugar sem iluminação nenhuma, o Senhor fala, levanta os teus olhos, olha para o céu, vê se você pode contar quantas estrelas tem aí. Você não pode? Agora dá uma olhada para essa areia da praia aqui. Você consegue contar quantos grãos de areia tem aqui? A sua posteridade vai ser maior do que isso. Aí você fala assim, mas aonde que Deus cumpriu isso? Deus não só cumpriu isso, dando a ele descendente, dando a ele o Isaac, por exemplo, dando sua genealogia física, mas ampliou isso, porque todos nós, que somos daqueles que creem em Deus, somos filhos da fé como o nosso pai Abraão. Ele não ganhou só uma família de sangue, ele ganhou uma família de fé. Todos os que são da fé são como filhos de Abraão. Quando Abraão olha para a humanidade, ele não vê só os judeus, ele olha para nós e fala, são também parte da minha herança, são essa uma parte da areia do mar, essa daqui é uma parte das estrelas do céu, que o Senhor disse que me daria. Deus cumpriu, porque Ele não é como homens, e inclusive Ele não pode negar-se a si mesmo, e isso é extraordinário.
Ele não pode negar-se a si mesmo. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Isso é impressionante, porque cada um de nós aqui, eu acho que existe alguma falha em algum de vocês, como existe falha em mim. É bem provável que em vocês há menos falhas do que em mim. E por que que mesmo eu tendo falhas, por que que mesmo em algumas circunstâncias eu sendo infiel, eu posso ter a certeza que Deus continuará sendo fiel? Porque a fidelidade de Deus não está vinculada à minha fidelidade. A fidelidade de Deus está vinculada à sua pessoa e ao seu caráter. Deus não muda. Quando você erra, quando você falha, quando você peca, Deus continua o mesmo. Ele continua te amando, Ele continua dizendo: eu vou te abençoar. Não é por você, é por Ele. Talvez você fique um pouco constrangido e fala: nossa, mas aí que graça que tem? Para mim tem toda a graça, porque se eu dependesse de mim, para que as promessas de Deus se realizassem na minha vida, eu estaria lascado. Só que como eu conto com a graça e a bondade de Deus, como eu abraço as promessas dEle, sei que por causa dEle mesmo, Ele não volta atrás, isso me enche de alegria. Então, primeira razão, por que eu posso confiar? Porque essas promessas são as promessas do Deus da verdade. Segunda razão pela qual você pode confiar nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus foram feitas em Cristo Jesus. Deus é tremendo, Ele vai amarrando o negócio, Ele vai tornando o negócio cada vez mais denso, que vai me constrangendo, só de ler eu fico constrangido. Pensa que quando Deus fez promessas, Deus fez um contrato para garantir que as suas promessas seriam verdadeiras. Quando você assume um compromisso, por exemplo, nós alugamos esse salão que nós estamos aqui, nós precisamos ir à imobiliária, assinar um contrato dizendo que nós temos uma obrigação. O proprietário tem uma, nós temos outra. Há um acordo firmado entre nós e uma garantia num contrato e com algumas coisas dadas como garantia para ter a certeza de que aquilo que está sendo dito vai ser honrado. E quando Deus fez as suas promessas, Ele também fez com um contrato. E esse contrato não foi assinado com tinta, não foi batido um carimbo aqui dos homens. Esse contrato foi firmado no sangue de Jesus. Ele mesmo fala isso, que o sangue dele é o sangue do contrato, é o sangue do pacto, é o sangue da aliança. Ele mesmo fala isso. Por que eu posso ter certeza que Deus vai cumprir as suas promessas? Porque Deus fez um contrato e assinou com o sangue do próprio Filho dele. Você acha que Deus ia brincar com isso? Não vai. João, capítulo 19, versículo 30, narra um dos últimos momentos do nosso Senhor Jesus, antes de sua morte. E uma de suas falas, Ele diz: tetelestai, está consumado. Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo para o Pai: Pai, tudo que me cabia cumprir, para que todas as suas promessas pudessem ser realizáveis entre os homens, está cumprido agora, está finalizado, está acabado, está completo, está cumprido, está feito o que precisava ser feito, está assinado o contrato, pode entregar na mão de cada um agora. Foi isso que Deus nos fez, foi isso que o Senhor Jesus nos fez. E Hebreus capítulo 7, versículo 22 diz: Jesus foi feito mediador de uma melhor aliança. Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz: é mediador de uma melhor aliança que está firmada em melhores promessas. Eu sempre digo isso e não vou me cansar de dizer. Quando você pega a sua Bíblia, é um lugar que o povo gosta muito de fazer leituras e abraçar promessas de Deus, em Deuteronômio capítulo 28. Lá tem promessas maravilhosas, promessas lindas. E lá está, por exemplo, dito: o Senhor vai te abençoar quando você entrar, quando você sair, vai ser bendita a tua amassadeira, vai ser bendito o fruto do teu ventre, os teus animais, tudo que você fizer, etc, etc, etc. E o povo abraça essas promessas de Deuteronômio 28. Acontece que a carta aos Hebreus nos ensina que a aliança que Deus fez em Jesus nos garante promessas que são inclusive superiores às promessas da antiga aliança. Se você gosta de Deuteronômio 28, você não tem ideia ainda do que Jesus nos trouxe. O que Ele nos trouxe é maior do que o que a antiga aliança podia trazer. Porque a antiga aliança estava firmada também com o povo, mas com o sangue de bodes, com o sangue de ovelhas,
O sangue agora que foi posto nessa nova aliança, com uma promessa superior, foi o sangue do próprio Senhor Jesus. Nessa garantia feita em Cristo, o texto que nós lemos aqui de 2 Coríntios, do versículo 20, nos garante que Jesus é o sim de Deus. Eu vou ler para vocês, essa minha versão aqui é linda, linda, linda. Olha só, versículo 20. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Quando Jesus esteve entre nós, Ele era como se Deus estivesse falando para as pessoas que perguntam: Senhor, as suas promessas se cumprirão? O que o Senhor disse haverá de ser realizado? Jesus vindo era como Deus dizendo sim. Jesus era um sim estampado para todas as pessoas. Ele mesmo é o próprio sim de Deus. E não só é o sim, eu farei, sim, eu realizarei, sim, eu ainda sou seu Deus, sim, eu farei grandes coisas na sua vida, como o Apocalipse nos garante que Ele é o próprio amém de Deus. Ele é o sim e Ele é o amém. Apocalipse 3,14. Amém significa que assim seja. Então, quando você pergunta para Deus: Pai, as tuas promessas se realizarão em minha vida, olhe para Jesus e você verá a resposta de Deus para você: sim, assim será feito. Sim, assim será feito. Eu posso ter certeza, porque Jesus é o mediador dessas promessas. E a terceira garantia, por que eu posso confiar que as promessas de Deus serão realizadas? Porque elas são confirmadas pelo Espírito Santo. Oh, que coisa linda! É a Trindade trabalhando para que as promessas de Deus sejam todas realizadas. Deus é o Deus de toda a verdade. Essas promessas foram feitas em Cristo Jesus. E o próprio Espírito Santo de Deus confirma que essas promessas são verdadeiras. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 7 ao 10, vai ter uma afirmação aqui que eu vou sintetizar. Deus nos revelou sua sabedoria pelo seu Espírito. O que significa que Deus nos dá de conhecer daquilo que Deus pretende fazer. É interessante que naquele contexto Paulo está dizendo: os poderosos deste mundo quiseram compreender a vontade de Deus, mas não puderam. Se eles tivessem compreendido, eles não teriam matado Jesus. Mas eles não entenderam o projeto de Deus, não entenderam as promessas de Deus para a humanidade, não entenderam o plano da redenção, da salvação, da santificação, não compreenderam nada disso. Mas a nós, a quem é dado o próprio Espírito Santo de Deus, a nós é dado conhecer essas coisas. É lindo saber que Deus tem revelado segredos a nós, irmãos. Talvez você não dê a devida importância para o que Deus fez, mas saiba que é um privilégio tremendo, um privilégio como nunca houve na história. Os profetas do Antigo Testamento, eles se debruçavam na janela da eternidade, usando a linguagem do Hernandes Dias Lopes, eles se debruçavam na janela da eternidade e previam coisas que eles sequer sabiam para que tempo que era aquilo. Quando Deus, por exemplo, fala com Daniel a respeito da vinda do Messias, o Deus diz assim para Daniel: encerra essas palavras nesse livro, porque isso que eu estou dizendo para você não é para agora. Daniel acaba, põe um ponto final no livro, fecha o livro, olha para o pai e fala: não entendi. Não entendi. Não entendi, porque eles não podiam entender. Porque tudo o que eles tinham era sombra de uma verdade que viria no futuro. Mas Paulo descortina lá em Efésios que aquele mistério que estava reservado desde a eternidade, agora nos foi dado saber, porque o Espírito Santo de Deus, que está também sabendo todas as coisas do próprio Deus, vem e nos revela todas essas coisas. Nós temos um privilégio que Isaías não teve, nós temos um privilégio que o profeta Elias não teve. Elias fez tantos milagres, Isaías falou tanto do Messias, mas eles não sabem o que nós sabemos hoje, porque não estava descortinado, porque todas as promessas de Deus se realizaram em Jesus. Então aquilo que eles tinham como uma pista, hoje nós temos como uma realidade. O que eles tinham como uma sombra, nós temos como um fato. Eles viam algo que haveria de vir, nós sabemos daquele que veio, e nos é testificado a respeito disso pelo próprio Espírito Santo que habita agora em nós. Jesus falava de suas parábolas, ele as falava
Aliás, ele falava dos ensinamentos do reino de Deus e as falava por parábolas. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Como se eles estivessem dizendo: falando assim ninguém vai te entender. E Jesus responde: mas eu estou falando para não entender mesmo. Eu estou falando para que aqueles que olhem não vejam, e para que aqueles que estão colocando os ouvidos, eles não escutem. Mas a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. O que acontece, irmãos, é que existem segredos da parte de Deus, que diz respeito à humanidade e à vida comum, que embora está posto o tempo todo aqui nas Escrituras, só é dado a conhecer aqueles que são do Senhor. E se você é do Senhor, se o Espírito Santo de Deus habita a sua vida, você é um daqueles que tem a certeza e a convicção de que essas coisas são realidades, porque o próprio Espírito Santo diz dentro de você: isso é verdade, abraça essa verdade, porque isso vai se realizar na sua vida. Sabe aquela certeza que você tem dentro de você, que se alguém pede a razão da sua fé, você explica, justifica, aquela certeza que você tem, que quando alguém pergunta muito, você chega a falar: não sei. E a pessoa fala: mas se você não sabe, como você continua acreditando? Você fala: eu só creio. Não sei nem te explicar, mas eu creio. Mas você não acha que isso é muito complicado? Aí você fala: deve ser, mas eu sei que eu creio, isso para mim basta. A fé que eu tenho é suficiente para me manter abraçado nas promessas de Deus. Por que eu posso confiar nas promessas de Deus? Porque o próprio Espírito Santo nos dá a conhecer esses desígnios, e nós sabemos aquilo que verdadeiramente é de Deus e o que é do homem. O versículo 22 do nosso texto de 2 Coríntios nos diz que o Espírito Santo é o selo que garante que algo aconteceu. Para nós hoje a palavra selo não tem tanta importância, porque selo tem mais a ver com uma carta, uma marca. Mas numa época passada, quando se mandava uma correspondência para alguém, uma correspondência real, por exemplo, para que aquela correspondência fosse tida como verdadeira, lá naquele rolo, depois de escrito, que tinha que ser escrito, dobrado ou enrolado, aliás, colocava-se um pouco de cera quente, e aí uma pessoa vinha com alguma marca que dissesse de qual era a origem daquilo. Então a minha família, por exemplo, teria um sinete, alguma coisa que marcaria aquela cera endureceria com o formato do meu sinete. E quando a correspondência chegasse para você, você pegaria em mãos e diria: essa correspondência de fato veio do Fábio e não foi adulterada, porque veio com a marca dele, com o selo dele, e não está aberto. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo de Deus colocado em nós, o que Deus está dizendo é: eu marquei quem é meu, e eu marquei aqueles em quem eu posso realizar as minhas promessas. Se você tem o Espírito Santo de Deus, isso é prova de que as promessas de Deus, todas elas podem ser realizadas na sua vida. Pois é. E não só nos é o selo, versículo 22, mas o próprio versículo 22 nos diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Isso para mim é uma das coisas mais inacreditáveis que tem nas Escrituras. Porque o penhor é uma forma de garantia que você faz quando você vai adquirir uma coisa e não tem como pagar aquilo ou cumprir com tudo aquilo que está sendo prometido. Por exemplo, você vai comprar algum carro. Aí você tem que penhorar alguma coisa para garantir que você vai pagar aquela dívida. Acontece que a dívida do Senhor conosco, vamos dizer assim, diz respeito às suas promessas. Mas o penhor que Ele nos dá é o próprio Espírito Santo dEle. Sendo assim, a garantia que Deus nos deu de que Ele cumpriria suas promessas em nossas vidas, vale mais do que a própria promessa. A garantia vale mais do que a própria promessa, porque eu desafio algum de vocês a dizer para mim que promessa de Deus que vale mais para vocês do que eu ter o próprio Espírito Santo de Deus habitando na sua vida. Bênção material pode sobrepujar a importância do Espírito na sua vida? Ter saúde é melhor do que ter o Espírito na sua vida? Nada é melhor, nada é mais importante. E é por isso que em dado momento, por causa do seu pecado, Davi, no Salmo 51, relata um pedido desesperado da sua alma, por conta dos seus pecados. Ele fala: não retira de mim o teu Espírito Santo, não retira de mim o teu Espírito, porque ele sabia que mesmo sendo rei, mais importante para ele era ter do Espírito de Deus do que ser o próprio rei.
Ele podia assumir o problema e o fato do seu pecado, sem se preocupar, mas ele não faz isso. Ele fica desesperado, porque ele sabia que nele já não estava mais o Espírito como estava antes. Mas o Senhor nos dá a garantia de que as suas promessas serão realizadas, e nos deu o Espírito dele como penhor do pagamento. Se você tem o Espírito Santo de Deus, tenha certeza de que todas as promessas de Deus podem ser realizáveis em sua vida. Agora, o que eu faço com isso tudo que você falou, pastor? O que eu faço a partir de saber que as promessas de Deus podem, de fato, ser confiáveis? Porque eu posso confiar na palavra de Deus, eu faço o quê, pastor? Então eu quero te dizer algumas coisas. Primeiro, creia nas promessas de Deus. Crer é a postura de quem deseja receber as promessas. Quantos de vocês aqui gostariam de receber as promessas de Deus em vida? Levante sua mão. Agora não levante sua mão, mas quantos de vocês creem que essas promessas se cumprirão em sua vida? O que prova que você crê não foi a sua mão levantada. O que prova, aliás, que você quer, não é a sua mão levantada. O que prova que você quer é a sua fé. Quando você está firme na sua fé, isso indica que você realmente quer aquilo que você está agora falando. Nós nos incriminamos nisso, porque nós dizemos que queremos, mas não cremos. Não cremos. Eu conversava com uma irmã esses tempos que estava passando por problemas no seu casamento, e eu disse: irmã, a promessa de Deus para você é essa, então faça isso, porque se o primeiro ponto aqui é crer, o segundo é obedeça a palavra. Então primeiro você crê e depois você obedece. A palavra está dizendo: faça isso, porque a obediência à palavra de Deus é o meio de alcançar as promessas de Deus. Obedeça a palavra, e a promessa de Deus diz isso para você. E sabe o que ela me falou? Ela falou assim: mas eu quero que a promessa de Deus se realize, mas eu não estou afim de fazer isso. Eu falei: mas por que você não está afim? Ela falou: primeiro, porque eu não acredito que se eu fizer isso vai acontecer. E depois porque eu vou ter que ceder de novo. E só eu estou cedendo nesse relacionamento. Aí eu pergunto agora para vocês: será que ela quer que essa promessa se cumpra na vida dela? Não, porque ela não crê. Será que essa promessa vai se realizar na vida dela? Não, porque ela não obedece. Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Então creia. Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Então obedeça o que a palavra de Deus fala. Se coloque na posição daqueles que hão de receber as promessas. Irmãos, os únicos que entraram, dos adultos que entraram ali, de fato, na terra prometida, Josué e Calebe. Morreu tudo, todo o resto morreu no percurso do deserto, irmão. Mas você vê no último momento, eles crendo no que Deus prometeu, terra que mana leite e mel. Moisés fala assim: vamos juntar aqui 12 líderes do povo, um representante de cada tribo, um príncipe de cada tribo, e vamos enviá-los agora para a terra que Deus há de nos dar. Vocês vão lá, vocês vão observar a terra, vão ver o que tem lá e vão voltar e nos relatar o que vocês viram. Todos os 12 voltam, 10 voltam desesperados, incrédulos, desanimando todo mundo. 10 só sabem falar isso para todo mundo: gente, Deus colocou a gente em roubada, porque nós chegamos até aqui, passamos por esse deserto desgraçado, esses 40 anos, agora a gente chega aqui para entrar, e nós fomos lá e tem gigante. Para vocês terem ideia, povo, do que nos aguarda lá, os gigantes que estão lá, nós somos como gafanhotos diante deles. Imagina o pavor que pôs no coração de todo mundo. Mas tinha 2 lá no meio dos 12, Josué e Calebe. E aí pergunta-se para eles, presta um relatório para a gente. Fala assim: essa é a terra que o Senhor nos deu, vamos entrar e conquistar essa terra. Olha o tamanho desse cacho de uva que eu peguei aqui, ó. Estamos carregando em 2. Se tem gigante lá, tem também essa uva que é em proporção do gigante. Se a dificuldade é grande, a bênção também é grande. Eles só estão vendo gigantes, nós não estamos vendo. E depois que isso aconteceu, quando eles entram na terra prometida, quando eles guerreiam, vencem as guerras do Senhor e começam a dominar aquela terra,
Em dado momento, o Caleb, que já tinha nessa altura cerca de 80 anos, ele procura Josué. Moisés já havia morrido. Fala: Josué, eu quero receber a minha parte da promessa, a minha herança, aquilo que Deus prometeu, aquele monte que está lá em cima, Deus prometeu a mim e a minha família, através da boca de Moisés. Então eu quero ir para lá. Me libera das outras guerras para eu ir guerrear a minha guerra agora, porque eu preciso subir e guerrear essas guerras. Vou fazer uma pergunta: vocês têm ideia de que povos que moravam naquelas terras? Os Refaíns, os Emins e os Anaquins. Parece coisa de Star Wars, mas não é. São as famílias dos gigantes. Puxa a árvore genealógica do Golias. O Golias, no meio desses parentes, era chamado de o tampinha, o pouca sombra, o baixinho. Era só monstro. Mas o senhorzinho de 80 anos falou assim: não tem tempo ruim, Deus prometeu, Ele vai cumprir, eu vou obedecer o que Deus falou, eu vou subir e vou viver o que Deus falou. Qual a dificuldade para mim? Nenhuma. A dificuldade é para eles, porque eu que estou subindo. E ele foi e conquistou aquela terra. E por que muitos de nós não vivem as promessas de Deus? Primeiro, porque não crê. A gente fala aqui, você sequer reage aí no seu coração assim: amém, amém, Pai, isso vai viver. Está como se nada estivesse acontecendo. Depois, quando tem que colocar em prática certas coisas da vida, não coloca. Então, se você não coloca em prática a obediência à palavra, você não vai ver realizadas as promessas de Deus na sua vida. Imagina se Caleb, depois de tudo que fez, falasse assim: poxa vida, eu não vou subir para guerrear aquela guerra não, porque melhor não. Ele ficava sem receber o que era dele. Se você quer mesmo o que Deus prometeu, e a questão é a seguinte: Deus tem promessas para que parte da nossa vida? Para tudo. Deus tem promessa para tudo da nossa vida. A promessa de Deus para a nossa vida é para uma vida plena, cheia, usando a linguagem do Senhor Jesus, uma vida abundante. E se você quer experimentar isso, tem gente aqui com o casamento quebrado, tem gente aqui com família destruída, com filhos perdidos, tem gente aqui sem esperança, sem alegria, cheio de tristeza, doente, vivendo um monte de coisa ruim, quebrado. Você quer viver as coisas de Deus? Então trate de obedecer a palavra de Deus. Trate de obedecer a palavra de Deus. Eu fiquei feliz demais. Algumas vezes uma mesma pessoa me procurou no WhatsApp depois dos cultos e falava assim: pastor, você falou aquilo, mas me explica certinho como é que eu faço isso, como que eu ponho em prática isso que você tinha dito. Eu falei: essa pessoa está interessada, ela quer pôr em prática o que ela tem ouvido. Porque ela ouviu, ela creu que foi Deus que falou com ela, e não só creu, mas ela quer colocar em prática. Aí vocês, meus irmãos, que eu amo tanto, alguns pouquíssimos de vocês eu não tenho conhecimento e intimidade. Alguns de vocês preferem vir aqui, gostam de me ouvir aqui, dizem que o que eu digo de fato é palavra de Deus, vão embora para casa e não colocam em prática nada do que ouvem eu falando. Sabe o que serve isso que eu faço aqui? Nada. Nada. Só para volumar postagem no Facebook e no YouTube. Só. Eu não estou aqui para ficar famoso nem conhecido. Eu estou aqui para ser instrumento de Deus para a transformação da sua vida, para que o novo tempo de Deus chegue na sua vida. Se você veio aqui querendo um novo tempo na sua vida, então creia nas promessas de Deus e obedeça. Põe em prática as coisas que Deus manda você fazer. Para de ser duro, para de ser incrédulo, em nome de Jesus, para de ser um dos que morrem no deserto. Seja um, tudo bem que 10 pensam mal, seja um dos 2 que pensam bem, não seja um daqueles milhares e milhões que morreram durante o deserto, seja alguns daqueles poucos que entraram na terra. Em nome de Jesus te é dada a oportunidade de viver o que de Deus é para você. Então abraça isso e fala: eu não solto, eu vou viver o que o Senhor disse que eu vou viver. Tinha um pastor na nossa igreja que ele fazia um mantra toda vez que ele pregava. Pelo menos eu lembro isso muitas vezes. Então eu acho, porque minha memória é muito ruim, que isso era toda a pregação que ele fazia. Ele pegava a Bíblia e ele fazia assim: irmão, pega a sua Bíblia, diga comigo,
Essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Não era assim, Vânia? Não era assim vocês que estavam congregando naquela época com a gente? Fazia isso toda vez. Eu nunca esqueci. E eu ia embora quando ele falava, e eu ficava assim: eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. E ele vinha com aquelas pregações dele, eu ia embora e falava: isso é comigo, isso é comigo, isso é comigo. Quando a palavra veio e fala assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu voltava para casa, via minha mãe fazendo macumba, matando bicho. Meu irmão lá ajudando a fazer as coisas, e quando não estava fumando crack. E a palavra de Deus falava: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu falava: eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, então minha família vai ser salva em nome de Jesus. E eu não abro mão disso, não abro mão disso. Eita glória, meu irmão está aí, ó. Minha mãe está aí, ó. Eita glória. Aí Deus fala a mesma coisa para você, e você: é verdade, e vai embora. Vocês me permitem usar uma palavra bem baixa aqui? Ficam vivendo uma vida de merda, Sabe por quê? Porque não confiam em Deus e não obedecem à palavra de Deus. Não estão vivendo essa vida porque é a única vida que tem para ser vivida. Estão vivendo essa vida porque é a vida que vocês escolheram para viver. Porque Deus escolheu outra vida para você viver. Então abraça o que Deus quer para você e para de querer o que você quer, porque o seu gosto é ruim. Mas Deus quer coisas melhores para você. Creia nisso em nome de Jesus. Sai daqui hoje com o coração inflamado de fé. Sai daqui hoje e começa a colocar em prática tudo aquilo que a Bíblia manda fazer. Para de ser teimoso, para de ser desobediente, para de ser incrédulo. Misericórdia com a oportunidade que nós temos. Alguns de vocês vêm para cá e falam: nossa pastor, eu gosto tanto da sua pregação, porque a gente entende. Mas do que vale você entender tudo e não viver nada? Não vive nada. Fica com a vida toda enroscada, sai de um enrosco, a gente vai lá e ensina: não faz mais assim. Aí a pessoa acha que não, ela tem que fazer. Por quê? Porque aquilo traz uma satisfação imediata. Sabe como eu posso te chamar, você que faz isso? Você é um nóia da vida, um nóia. Você fica atrás da próxima pedra, porque você só quer o prazer momentâneo. É isso que você é, um nóia. E aí quando não faz o que quer, fica com dor de barriga. Então abandona esse crack que você tem, que é a sua vida, e abraça a vida abundante que Jesus tem para você. Creia nas promessas de Deus, obedeça a palavra de Deus. Pastor, mas precisava dessa dureza. Irmão, se eu pudesse, eu trazia o chinelo branco hoje, sério, porque eu não aguento saber disso. Deus disse, é um novo tempo, e eu olho para alguns e eu falo: que novo tempo é esse? Mas continua cego, tapado, é uma mula, porque apanha e continua no mesmo rumo. Misericórdia, o Senhor vai te libertar hoje de espírito de mula em nome de Jesus. Você vai ter um espírito de Josué e Calebe, de obediência e fidelidade a Deus. Vai sair daqui: ah pastor, você está ofendendo demais hoje. Você não precisa vir aqui se você ficou ofendido, porque eu vou falar o que eu estou falando toda vez, até que vocês se convertam, não de beber, de fumar e de fazer essas coisas, até que vocês se convertam da incredulidade, para que permitam que Deus faça o que Ele quer fazer. É como se eu estivesse aqui querendo uma coisa ruim para vocês, e vocês: ah, eu não quero. Eu estou oferecendo para vocês aqui jiló, e vocês: ah, eu não gosto, mas é churrasco, pelo amor de Deus. Então queira. Falei: eu quero, é churrasco, eu quero. Eu sei que tem gente aqui que gosta de jiló. Deus há de te ajudar. Você, nem tudo é perfeito, né? Gosta dessas coisas mais amargas. Creia, obedeça, compreenda que você tem razões para confiar. Toda vez que você pensar: será? Aí você lembra: Deus não mente, Deus é o Deus da verdade. As promessas foram feitas em Jesus, e o Espírito de Deus está dentro de mim o tempo todo me falando: é isso, vai dar, vai acontecer, vai. E o Senhor Jesus, você olha para Ele, lança seus olhos para Ele, e você vai ver estampado Deus gritando para você: sim, eu vou fazer, sim, eu vou realizar, sim, a minha vontade para você não é a sua vontade para você. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito.
Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. São pensamentos de paz, não de guerra, para dar um fim que não é esse que você tem desejado. Porque Deus sabe qual é o melhor final. Você julga que sabe, mas não sabe. No você decide, só os mais velhos vão entender essa. No você decide da vida, você sempre vai escolher o final errado. Deus é que sabe o melhor final. Então, acata as promessas de Deus, abraça e entenda que Deus vai cumprir as suas promessas. Porque assim o nome dele é glorificado. Porque toda vez que uma promessa de Deus se realiza na sua vida, você, se é igual eu, você não consegue se conter, abre esse bocão e sai contando para todo mundo: Deus me abençoou. Não é assim? É assim. Pois é. Por esses dias, eu estava assim, como sempre estou, na dispensação aguardando Deus me abençoar. E Deus, aprove a Deus que eu fosse abençoado. Saí com uma pessoa para conversar algumas coisas, almocei um almoço fantástico. Depois que almoçamos fantasticamente, essa pessoa de repente entra num supermercado, puxa um carrinho de compra, eu estava com ela e fomos andando. E ele ia fazer igual criança quando passa em algumas sessões, ia enfiando a mão assim, ia puxando para dentro do carrinho assim, ó. Salgadinho, bolacha, e não sei o que, e não sei o que lá, e não sei o que. E daqui a pouco essa pessoa fala assim: suas filhas gostam disso? Aí eu falei: como assim? Não, falou: as meninas gostam disso. Eu falei: que meninas? Suas filhas. Eu falei: como assim? Aí falou: temos que honrar as princesas também. Não teve uma fileira daquele mercado que ele não enfiou a mão e pegou tudo que cabia na mão e jogou dentro do carrinho. E eu olhava e falava: não faz isso, constrangido. E ele nem olhava nem para preço, nem para marca, nem para nada. Ele enfiava a mão e enchia o carrinho, enfiava a mão e enchia o carrinho. E eu ia andando atrás assim: oh meu Deus, o que está acontecendo aqui, meu Deus? Oh meu pai, empurrando o carrinho. Aí nesse eu já estava empurrando o carrinho. E o carrinho crescendo e todo mundo olhando. Aquele carrinho só de guloseimas e coisas gostosas. Sabe aquele carrinho dos sonhos? Era aquele. Tinha até Ferreiro Rocher naquele carrinho, você não tem noção do que é isso. E enchendo aquele carrinho, empurrando, aí vamos na parte dos frios também. Vamos pegar umas carnes também, vamos pegar uns negócios. E fardo de Coca-Cola, aleluia, e não sei o quê. E quando estávamos no caixa, ele falou assim: esqueci a batata palha, como vou fazer cachorro quente? Correu lá, foi buscar a batata palha. E trouxe para dentro do carrinho ainda. No caminho eu ia tirando foto e mandando para minha esposa: se você ia fazer compra, espera. Onde você estava? Ela estava no mercado a hora que eu mandei a mensagem para ela. Aí nossa cozinha ficou cheia. Eu fui fazendo igual o guia turístico, com o celular na mão assim: isso aqui é o chocolate, isso aqui é a bolacha não sei das quantas, isso aqui é não sei o que lá, filmando e mandando para ela. Quase não mandei, porque o vídeo ficou longo, mostrando. Aí, como se não bastasse, alguém falou assim: vamos jantar conosco hoje? Uma pessoa que tínhamos uma visita. Amém? Vamos sim. E fomos no restaurante japonês comer na faixa. Que unção é essa, pastor? Quando o Senhor me chamou para parar de fazer o que eu fazia, que me dava dinheiro, Ele falou: eu vou cuidar de vocês. Sabe o que eu fiz? Amor, parou, acabou, Deus vai cuidar da gente. Mas como que a gente vai ter dinheiro para pagar? Uma pessoa chega e abençoa. Uma pessoa faz e transfere um dinheiro na nossa conta. Outra pessoa vai lá em casa, leva um envelopinho, está aqui, ó. Outra pessoa, cada hora acontece alguma coisa. Mas por que isso está acontecendo comigo? Porque eu sou melhor do que algum de vocês? Porque eu confiei cegamente que o que Deus disse é verdadeiro, porque as promessas que Ele faz para mim são todas em Cristo Jesus, e nele eu tenho o amém, o sim de Deus, e o Espírito Santo de Deus que está na minha vida me diz o tempo todo: você está selado, está garantido que todas as coisas que Deus prometeu se cumprirão. Pastor, por que isso não acontece comigo? Eu te pergunto, você crê? Você está obedecendo o que Deus mandou? Eu acho que é melhor eu orar por vocês agora. Você pode ficar de pé?